A série The Last of Us tem feito um enorme sucesso. Originada de um game, a produção da HBO Max foca na história dos personagens Joel e Ellie, e mostra um cenário apocalíptico, onde a população é ameaçada por criaturas zumbificadas. He told me to forgive. But where is the justice in that? It ends the way it ends. Quem viu The Walking Dead em algum momento vai notar semelhanças. A diferença é que agora sai de cena o vírus causador da proliferação e entra o fungo Cordyceps. Além de estar na trama da ficção, ele existe na vida real e é capaz de provocar reações semelhantes às mostradas em insetos, como formigas. Após assistir o seriado, muita gente tem se perguntado se os organismos podem evoluir ao ponto de infectar humanos no nível apresentado em The Last of Us. Por isso, o Direto ao Ponto desta vez aborda o que são os fungos, os cuidados necessários com eles e se afinal de contas é possível os seres do reino fungi assumirem o controle dos humanos e promoverem uma nova pandemia. Conversa comigo no episódio o coordenador do curso de Ciências Biológicas da Fevale, Matheus Weber. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Matheus, muito obrigado por aceitar participar aqui do episódio e eu vou iniciar a nossa conversa pedindo a você que nos explique melhor o que são os fungos. Bom, os fungos eles são organismos, né, alguns pluricelulares, outros unicelulares, mas eles são alguns organismos que têm uma importância bastante grande, né, na natureza, né, a gente está acostumado a ver os fungos, né, até na questão da produção de alimentos, né, a gente está acostumado a ver muitas vezes até na questão, até na fermentação de bebidas alcoólicas, como cerveja, como vinho, né, e outras, a questão da fermentação e produção de pão, iogurte, né, eles também, né, têm uma importância muito grande também até na produção, né, de alguns antibióticos, como a penicilina, né, questões até que ajudaram a mudar a questão do tratamento de várias doenças que levavam à morte, bom, até alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, e após a emergência desses, né, antibióticos, a gente conseguiu ter um controle melhor. Eles têm uma importância ambiental também muito grande na questão da decomposição, que é algo importante até para um reaproveitamento, né, de muitos nutrientes, algo bastante importante, né? Também tem importância alguns, né, também como alimento, né? Afinal, quem nunca aqui nunca se alimentou, por exemplo, com champignon tão utilizado hoje no nosso estrogonofe, né? Ou Sim, até alguns já um pouco mais caros também, né, que a gente tem como o shiitake, né, e alguns outros, mas alguns também, né, pode ter algum efeito patogênico, né? Alguns podem causar pneumonia, uma infecção do sistema nervoso central, né? Mais comumente, a gente está mais acostumado ainda, né, com o problema de pele, a famosa micose, né, quem nunca acabou tendo, às vezes, alguma situação como essa, né? Então, eles são, são organismos extremamente amplos, né, em relação à sua diversidade, né, podendo atuar em várias formas e tendo efeitos diferentes, né? Alguns seres humanos, alguns podem ser aproveitados para comida, outros podem ser patogênicos, né? Então, é um grupo bastante amplo. sim. Que cuidados você destacaria que a gente tem que ter com os fungos? Bom, a gente depende também muito, como eu comentei, como são organismos muito variados, muito diversos, né? A gente tem que saber, às vezes, com qual fungo a gente está lidando, né? Não é com qualquer, né, fungo que a gente pode, por exemplo, tem alguns fungos que a gente pode se alimentar, qualquer fungo que a gente pode ali comer. Alguns podem ser tóxicos, alguns podem, né, acabar causando algum problema com a gente. Então, a gente tem que conhecer com qual fungo a gente está lidando. É a mesma coisa com animais também, né? A gente não sai mexendo muitas vezes em qualquer animal, eles têm temperamentos, características e às vezes até questões, né, de se comportar de forma diferente, o mesmo vale para os fungos também, né? Então, o primeiro passo, né, dos cuidados que a gente tem que ter com os fungos, né, é se a gente não conhecer, né, qual fungo é aquele, a gente talvez ter o máximo de cuidado possível, porque ele pode ser um fungo que pode causar algum problema para a gente, pode ser um fungo tóxico, né, um fungo que daqui a pouco produz algum veneno, então a gente sempre tem que ter esse cuidado. Matheus, acredito que os fungos nunca estiveram tão em alta recentemente quanto agora, com as pessoas acompanhando The Last of Us. A série teve a segunda maior estreia da HBO nos últimos 12 anos.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Como é a ação desses fungos como o Cordyceps capazes de zumbificar seres vivos? E aí eu já lanço o questionamento se há alguma chance do que acontece na série se repetir na vida real. Ele ataca animais, mas também depende do animal, né? Ele é muito colocado essa questão, que é até uma questão importante para a gente perder um pouco de medo, assim, em relação ao que o The Last of Us traz para nós, né? Mas é importante a gente ressaltar que o Cordyceps, né, que foi utilizado como base ali para essa série, ele afeta artrópodes, né? Ficou muito famoso até em relação às formigas. A gente tem que entender que esses animais eles têm um sistema imunológico bem mais simples quando comparado ao nosso, né? Eles basicamente têm um sistema imune que a gente chama de imunidade inata, né? Que é um tipo de sistema imune que nós também temos, só que eles não têm um sistema imune mais avançado que nós temos e eles não, que é a imunidade adaptativa, né? Então, somos organismos bastante diferentes quando comparado a eles, então até a própria suscetibilidade deles a uma ação do sistema imune deles não conseguir controlar uma infecção com esse fungo, como aconteceria com nós, fica bastante evidente, né, em relação a isso, né? Ele acaba afetando esses artrópodes, especialmente, né, afetando o seu sistema nervoso central e quase que o destruindo, né? Então, esses animais eles acabam mantendo seus instintos primitivos, né, mesmo sem ter, entre aspas, a sua vontade própria, né? Mas isso muito se dá pelo fato de esses animais terem um sistema imunológico muito mais primitivo quando comparado aos nossos. Sim, então, fungos como o Cordyceps não conseguiriam, por exemplo, até, digamos assim, ter o controle de animais que não sejam insetos. De animais que têm um sistema imunológico mais baixo, como os insetos, mais primitivo, né? Com nós eles já teriam outros problemas, outras dificuldades, é claro, né? Que em alguns casos, na tentativa do nosso sistema imunológico destruir alguns organismos, isso acontece com várias doenças, não só com doenças causadas por fungos, né? A destruição que o nosso sistema imune poderia causar nesse fungo poderia causar também no que tem ao redor, às vezes até matando o hospedeiro, né? Mas essa questão de manter ainda o hospedeiro, digamos, com as suas necessidades básicas sendo supridas, um comportamento bastante primitivo, né, sem levar à morte dele, talvez não fosse possível em animais com sistema imunológico mais evoluído, como é o caso, né, dos animais em geral, vertebrados e seres humanos, né, também, por exemplo. Matheus, baseado nisso, a gente pode descartar, então, essa possibilidade dos fungos controlarem os humanos. Isso, e também tem duas questões, até confesso, né, a gente até colocou essa questão. Essa já foi uma conversa, assim, que quando sai a série, especialmente tem um cientista falando ali no primeiro episódio, né, da questão fazendo a comparação com os vírus e também em relação aos fungos, talvez fossem dois pontos principais que a gente pudesse utilizar para fazer, digamos, na biologia a gente nunca pode dizer nunca, mas quase descartar, né? Quase, né, impossibilitar uma situação como essa, né? Ele coloca, né, ali no início da série uma comparação em relação aos vírus, né, que a gente sempre acaba vencendo, né, as questões das infecções virais e tal, né? Só que tem uma diferença também muito grande o porquê da emergência, às vezes, das infecções virais e o porquê que seria mais difícil e até mais demorado para ocorrer uma situação como essa, como causada por um fungo, né? Um fungo, ele é um organismo muito mais complexo do que um vírus, por exemplo. O vírus ele é muito mais suscetível, até devido a essa maquinaria, né, biológica e a maquinaria, né, que ele utiliza até também do hospedeiro, a mutações. Aqui no Brasil, 2 novas subvariantes da Omicron foram identificadas em pacientes na Grande São Paulo. A descoberta é de pesquisadores da Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Isso é muito comum, isso está muito relacionado, né, à própria sobrevivência e emergência de novas variantes virais, do que quando comparado, né, a um fungo. O fungo é muito menos suscetível, né, a uma mutação, porque a sua maquinaria ela corrige erros, impedindo e dificultando e até atrasando mais essas mutações, algo que já não acontece com os vírus, tanto que a evolução dos vírus ela é muito mais rápida quando comparada a qualquer outro organismo, né? Então, uma evolução desse naipe, nessa magnitude,
para causar uma situação como essa que a gente vê na série, ela seria mais propícia, não que poderia acontecer, mas ela seria mais propícia num organismo com uma taxa de mutação maior, como ocorre com um vírus, e muito mais difícil com um fungo, que mesmo com as alterações climáticas, talvez levaria centenas, milhares de anos para ocorrer, né? Enquanto com um vírus isso poderia acontecer em semanas ou meses, né? Então esse seria o primeiro ponto, né? E o segundo ponto chave, né, para causar uma tranquilização é nós olhar para os hospedeiros, os artrópodes que têm um sistema imunológico muito mais primitivo quando comparado a animais com sistema imunológico mais evoluído, como é o caso do ser humano, né? No qual o seu sistema imunológico mais avançado, mais robusto, e a própria questão da imunidade adaptativa, que é algo que os artrópodes não têm, poderia impossibilitar uma situação como essa, né? Então, seria uma situação que poderia talvez tranquilizar as pessoas em relação a isso, né? Sim, apesar de não haver essa possibilidade, de ser muito pequena, os fungos, eles causam algum tipo de preocupação hoje para os cientistas, talvez em um outro tipo de preocupação que não seja essa? Muitos fungos, eles causam muitas doenças, né? A maioria das infecções com fungo, a maioria, claro que isso na biologia a gente também nunca diz, nunca e também nunca diz sempre, né? Mas muitas das infecções fúngicas, elas estão associadas com ah, baixa imunidade do hospedeiro, né? A gente tem várias infecções fúngicas que são bastante preocupantes. A gente é bem claro das infecções de pele, nós temos algumas infecções respiratórias bem graves que são causadas às vezes por fungos, como aspergilos e vários outros, né? Temos também algumas infecções do sistema nervoso central, como a gente tem muitas vezes com um fungo chamado Cryptococcus, que às vezes é eliminado em fezes de pombos, por exemplo, né? Mas a maioria das infecções mais graves por vários desses fungos, né, elas acabam ocorrendo em indivíduos que têm uma certa imunodepressão, né? Por exemplo, indivíduos, né, HIV positivos que às vezes desenvolvem AIDS, né, indivíduos que estão, né, em tratamento com quimioterapia, né, e outros componentes, né, indivíduos às vezes também que utilizam medicação, indivíduos transplantados, né, de órgãos sólidos que às vezes utilizam a medicação para evitar, né, a rejeição àquele órgão sólido e por consequência acabam baixando a sua imunidade e ficando suscetível a outros agentes, né? Então, claro, existem vários fungos, né, que causam preocupação, podem causar doença bem grave, especialmente no sistema respiratório e também, né, no sistema nervoso central, mas geralmente, na maioria dos casos, isso está associado, né, como um indivíduo que está com uma redução na sua imunidade. Uma infecção natural, ela nunca é segura, porque na prática, ela é uma caixa de Pandora, né? Porque cada um vai acabar reagindo de uma forma diferente. A gente conhece pessoas, às vezes, até conhecidas, às vezes, que um teve uma forma mais grave, outro teve uma forma, às vezes, que nem sabe que se infectou, mas acaba dando positivo lá no teste, né? Então, tem as variações individuais, só que numa infecção natural, né, pode acontecer várias coisas, né? Até numa infecção por um vírus, o indivíduo pode acabar reagindo de uma forma diferente, até a forma com a qual ele acaba montando a sua imunidade numa infecção natural, daqui a pouco acaba sendo produzida alguma proteína, né, daquele vírus, que pode acabar daqui a pouco sendo semelhante naquele indivíduo com uma proteína do seu próprio organismo, e aquele indivíduo acaba desenvolvendo uma doença autoimune, que foi inclusive uma sequela que uma pequena proporção, né, das pessoas que tiveram Covid-19 acabaram infectando. Então, claro, até é importante ressaltar, uma infecção natural, ela nunca é uma infecção segura, ela pode ser uma caixa de Pandora, né? Claro que quando disponível a vacinação, ela já é um evento mais controlado, né, e menos suscetível a complicações do que uma infecção natural, por exemplo. Sim. Matheus, alguma coisa que você gostaria de destacar mais sobre os fungos, que a gente acabou não conversando aqui? Eles são organismos que a gente tem que ter, né, um certo cuidado, uma certa preocupação, né, especialmente, né, os que a gente não conhece. Quando a gente não conhece algo, a gente sempre tem que manter a distância ali o máximo possível, né, porque daqui a pouco ele pode causar alguma coisa, né. Então é importante a gente saber com o que a gente está lidando e no fato de não saber com o que estamos lidando, manter a distância adequada, né? A distância é importante. Fungos, às vezes, eles ficam muito no ambiente, às vezes também, né? Eles podem ficar no ambiente, às vezes, até também no ambiente, às vezes, mais fechado, em ambientes, às vezes, que também tem animais silvestres que podem eliminar esses agentes, às vezes, nas suas fezes e pode acabar causando, via aerossol, né, alguma complicação. Então, a gente sempre tem que ter cuidado também, até para o pessoal, às vezes, que acampa, às vezes, que vai em locais, assim, casas abandonadas, em cavernas e tudo, né, porque são locais que às vezes pode estar, né, com uma concentração até um pouco alta desses agentes que pode causar, né, em algumas situações, doença em alguns indivíduos.
Mas, Sim, claro, naquela situação, na magnitude ali do The Last of Us, é algo ali até bem desenhado, assim, é bastante criativo, né? Mas até por sim, aquelas, especialmente as duas explicações, tanto em relação ao hospedeiro, quanto até em relação ao próprio agente, quando comparado a um vírus, já é um pouco mais difícil. sim. Um ambiente, digamos assim, mais urbano seria mais seguro, assim, em relação aos fungos, que um ambiente mais abandonado, né? É um ambiente mais limpo, né? A própria limpeza Uhum. ela acaba removendo de maneira física muitas vezes esses agentes, enquanto num ambiente mais, digamos, abandonado, com menos acesso de pessoas, ela pode acabar favorecendo um acúmulo maior desses agentes, né? Então é sempre bom, fica esse recado para as pessoas sempre manterem a limpeza dos espaços, assim, em casa. Isso. Certa vez também um pneumologista comentou comigo, né, em relação ao fungo também, que é bastante importante a gente ter cuidado, às vezes até com casos, às vezes, nossa também de praia, esses locais que a gente vai poucas vezes, porque pode acabar acontecendo um acúmulo, pode se criar muitas vezes também alguns dolores, alguns mofos, e muitas vezes até no próprio chuveiro, muitas vezes, que a gente fica meses sem ligar, né, quando vai para esses locais, e às vezes é até importante, né, para antes de tomar às vezes o primeiro banho e tudo, a gente dá uma ligadinha ali no local, deixa a água correr bastante para a própria água fazer uma limpeza no sistema, porque aquilo que acabou ficando guardado ali durante muitos meses, muitas vezes pode acabar cultivando, né, algo que pode acabar trazendo algum prejuízo à saúde das pessoas, ou até dos animais também. Sim. Tá bom, Matheus, muito obrigado aí por aceitar participar aqui do episódio e acalmar as pessoas em relação aos fungos. Eu que agradeço o espaço. Fico à disposição. Se você gostou desse Direto ao Ponto, confira outras edições no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela nossa equipe. O Direto ao Ponto desta vez teve produção e apresentação de Lucas Eliel, edição de Aleph Alencar, assistência de Matheus Olli, além da coordenação de Márcio Gomes. O episódio utilizou áudios da HBO Max e Record TV.